Gálatas 5, 22. Eu vou ler até o versículo 25. A palavra do Senhor diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixe sua Bíblia aberta, eu quero orar com você. Senhor e Deus e Pai, em nome de Jesus, eu venho nesse momento te agradecer por um culto como esse, onde nós nos encontramos reunidos para bendizer o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que na cruz padeceu por nossos pecados, e ali nós crucificamos também o velho homem das nossas vidas, e ressurgimos com Cristo, através do batismo, para uma nova vida. Obrigado, Pai, por esta congregação, esta igreja, que tem se firmado na palavra e tem andado nos caminhos do Senhor. Nos livra do mal e nos concede, Senhor, o aprendizado seguro e eficaz para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vou falar sobre o fruto do Espírito. Nós sabemos que o advento do Espírito Santo se implanta nas nossas vidas a partir do momento em que nós confessamos Jesus como nosso Senhor. É bem verdade, irmãos, que quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós também não tínhamos vida. E andávamos errantes, batendo cabeça, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. E a partir do momento em que a palavra foi pregada a nós outros, então nós aceitamos essa palavra e aceitamos o Salvador que veio através da palavra. O sacrifício de Jesus na cruz, com certeza, foi o sacrifício que nos representou e que nos concedeu uma nova vida e tem concedido a cada dia. Eu vejo a eficácia do sacrifício de Jesus no fato de que todos os dias Ele ressuscita em nossa vida. Nós, quando não conhecíamos esse Cristo amado, nós fazíamos coisas que eram muito desagradáveis, e o que nós chamamos de fruto da carne. Nós tivemos um encontro de casais, primeiro retiro de casais que nós realizamos, e ali nós pudemos conversar bastante como casados que estávamos ali, 7 casais, e nós estamos criando uma estrutura, uma plataforma, para que o ano que vem a gente consiga alcançar toda a igreja. Com isso, nós formarmos o Ministério de Casais muito abençoado. Mas nós conversávamos pela manhã hoje justamente sobre isso, que eu não vejo casamento nenhum prosperando, eu não vejo nenhuma possibilidade dos casais, do casamento sobreviver, se em nós não estiver implantado o Espírito de Deus. Porque é como diz a palavra, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. E nós precisamos, irmãos, ao receber a palavra de vida eterna, nós precisamos ter consciência que uma nova jornada, uma nova caminhada se descortina à nossa frente, e que nós precisamos mudar alguns conceitos, rever alguns valores, mas agora não apenas moldado pela cognição, mas também agora moldados pelo poder que há no nome de Jesus e pela vida que há no Espírito Santo que nos deu vida. Então, a partir do momento em que você recebe Jesus, você recebe também o Espírito de Deus. E a partir do momento em que o Espírito de Deus entra na nossa vida, começam a se acender algumas lâmpadas dentro de nós. Eu sinto que algumas luzes começam a raiar de dentro para fora, e à medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo condições de enxergar mais.
Quanto mais luz Deus colocar no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, nas nossas emoções, no nosso caráter, mais nós vamos ter condições de enxergar o quão miserável somos. Quando nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, irmãos, a gente falava assim: eu vou fazer porque todo mundo faz, eu não sou melhor que ninguém, e aí por conta disso a gente justificava o nosso erro e permanecia nele. Quando o amor de Cristo nos constrangeu, e quando esse amor entrou em nossas vidas, e o Espírito Santo, a partir de então, nos sela, nos batiza no corpo, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Todos nós que estamos aqui fazemos parte de um corpo invisível, de uma igreja invisível. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Passamos a fazer parte de um corpo incorruptível, de uma igreja invisível, não institucional. E a partir do momento em que somos batizados nesse corpo, nós também somos selados com a divina promessa, selados com o Espírito Santo. E a partir daí começa um processo de plenificação da presença de Deus na nossa vida, e esse Espírito Santo que agora, no começo da nossa fé, ele é externo, ele vai se exteriorizando, e ele vai se introjetando dentro de nós. Chega um ponto em que a mesma quantidade do Espírito Santo que tiver dentro e fora, estará dentro de nós também. E aí, irmãos, nós vamos transbordar. E aí nós vamos estar completamente plenos na presença dele. Mas quanto tempo leva isso? Talvez leva o tempo de você entender, uma pregação como essa, da importância de se policiar, da importância de evitar certas atitudes, certos lugares, certos comentários que denigrem e ao mesmo tempo roubam graça da nossa vida. Eu acho que algumas coisas na nossa vida, não é porque o brasileiro faz, não é porque a família faz, não é porque o rioverdense pratica, que nós temos que praticar. Aquilo que não é agradável ao Senhor, aquilo que rouba graça, aquilo que tira de nós a presença do Espírito, nós devemos então começar a desvencilhar-se. Nós precisamos começar a abandonar algumas práticas, alguns pensamentos, algumas convicções, alguns propósitos. Para quê? Para que a cada dia essa árvore em Cristo, esse galho em Cristo, que somos nós, possamos produzir fruto. E alguém pode pensar assim: pastor, por que se fala fruto e não se fala frutos? Se são 9 itens, se você pega de amor à mansidão, de amor ao domínio próprio, você tem 9 itens, por que não se fala frutos? Fácil de entender. O que Deus quer que a gente tenha? Somente amor? Não. Ele quer que nós tenhamos todas as características, todas as virtudes desse fruto: amor, alegria, paz. Mas como é que Deus quer que eu tenha? Deus não quer que eu tenha mais amor e menos paz. Ele quer que eu esboce tudo no mesmo patamar. Então nós não podemos querer parte, porque se fosse assim, nós poderíamos dizer: olha, eu vou ficar somente com os frutos do Espírito, eu vou ficar somente com alegria, porque a alegria me convém. Não, Deus quer que você tenha alegria, Deus quer que você tenha todos esses itens que foram citados. E o mais importante é a didática de Deus, como Ele abre essa explanação, e Ele diz: olha, o fruto do Espírito é amor, e começa com amor. E você vai perceber a transcendência disso aqui, é que ao mesmo tempo que Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, ele diz que o amor também é um dom. Aí eu pergunto: o amor é um dom ou é um fruto? E aí nós vamos entender, irmão, que o amor ele é dom, o amor ele é fruto, o amor ele é tudo. Pastor, o que o Espírito Santo pode me conceder? Pelo menos 2 coisas, a princípio: fruto e dons. Fruto e dons. Para que serve o fruto? O fruto serve para que eu me relacione bem.
Qual que é o grande problema da humanidade? Falta de relacionamento. Eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que essa semana você teve um problema com alguém. Por quê? Porque no relacionamento você deve ter falado alguma coisa, alguém falou que você não gostou. Você vai ver que no Éden, o problema do Éden foi o relacionamento. Você vai ver que na queda dos anjos lá no céu, o problema foi falta de relacionamento. E você vai ver que na igreja o problema é problema de relacionamento. E você vai ver que no casamento os problemas são por conta de relacionamento. Você vai ver que o Código Civil, todo ele é tratando de relacionamento. Então, irmãos, nós vamos entender e vamos perceber que o relacionamento é condição sine qua non para que a gente possa ascender aos céus. Então, o que o fruto do Espírito nos proporciona? Ferramentas. Deus está nos instrumentalizando, nos dando condições para que a gente se relacione bem. E quem é que abre esse horizonte? Quem é que abre esse arsenal que o Senhor, que o Espírito Santo nos proporciona? Primeiro, o amor. E aí, se você vai lá para o Evangelho, Jesus disse: olha, toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E agora Jesus vem, Paulo vem e diz: olha, primeiro item do fruto do Espírito é o amor. Depois Paulo vai e fala: olha, mas mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor. E aí você vai percebendo a importância do amor. A nossa língua é pobre. A nossa língua é pobre. Para que serve o amor? O amor serve, primeiro, para que eu me relacione com Deus. O amor, então, é um item, um elo, um dom, um fruto de ligação com o eterno. Então, o amor, ele verticaliza a minha relação com Deus, e ao mesmo tempo, o amor, ele nos coloca numa condição de nos relacionarmos também na horizontal. E o amor também me coloca em condições de me relacionar comigo mesmo num aprofundamento desse fruto maravilhoso. Então o amor, irmãos, ele permeia todo o meu ser, no meu agir com Deus, no meu agir com o próximo, no meu agir comigo mesmo. Constantemente nós ouvimos falar de pessoas que suicidam. O que é suicidar? Suicidar é tirar a própria vida. Por que essa pessoa tirou a própria vida? Porque ela não se amava. Mas será que ela amava os filhos? Também não. Será que ela amava a Deus? Também não. Então faltou amor para com quem? Faltou amor para com Deus, faltou amor para com a família, faltou amor para consigo. E quando falta o amor, irmãos, vem o caos. Quando nós não temos amor, nós somos um buraco negro ambulante. Então, a palavra do Senhor nos ensina a importância desse item, desse fruto do Espírito na nossa vida. Uma outra questão, a língua portuguesa é muito pobre, porque ela acaba nos dando uma definição muito generalista. Então, quando eu digo assim, eu amo você, mas você me ama como? Você me ama com o amor de Deus? Você me ama com um amor romântico? Você me ama com um amor erótico? Você me ama com um amor fraternal? De que amor você está falando? E às vezes a gente tem que recorrer ao grego para entender do que a Bíblia fala. Quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, pode ter certeza que Deus não está falando do amor sexual, nem do amor romântico, nem do amor fraternal, mas Ele está falando do amor ágape, aquele amor que se dá e não exige nada em troca. O Senhor nos concedeu algumas coisas que Ele não tem. Alguém pode falar, mas como, pastor? Deus deu para a gente alguma coisa que Ele não tem? Sim. Por exemplo, nós temos a possibilidade de exercermos um amor eros. Deus não faz sexo. Deus não realiza esse tipo de amor. Então você percebe que nós acabamos tendo, por conta de uma procriação, de uma perpetuidade da espécie, nós acabamos recebendo de Deus condições de amar de um jeito que Deus não ama. Nós acabamos amando o nosso irmão, Deus nos dá condições de amar o nosso irmão com um amor de irmão para irmão.
Deus não tem esse amor, porque o amor de Deus para conosco é sempre de pai para filho. E esse de pai para filho é um amor capaz de morrer por nós, como de fato Ele fez. Amém? Então, queridos, eu quero mostrar para você o seguinte: numa classificação, alguns escritores dizem o seguinte, que amor, alegria e paz serve para nós nos relacionarmos com Deus. Se você não ama a Deus, você não tem alegria. Se você não ama a Deus, você não tem paz. Como é que a Bíblia chama Jesus? O príncipe. Ele diz: a minha paz eu vos dou, não vou lá como o mundo a dá. Então, o que Jesus é para nós? Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Quando eu amo a Deus, de cara eu recebo a vontade de viver. Quando eu amo a Deus, de cara eu recebo a paz de Cristo. Você percebe que como é que nós nos saudamos? Graça e paz. Tem gente que chega e fala: mas eu não sei por quê. Por que essa igreja não fala paz do Senhor? Simples. São 13 cartas de Paulo, e Paulo sempre começa graça e paz, graça e paz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Então, irmãos, a graça e a paz são onde graça é amor, e paz é justamente isso que a gente está tentando estabelecer entre nós e Deus, e entre vocês e eu e vocês. Então, você percebe que o fruto do Espírito, em se tratando dos 3 primeiros itens, nos leva a nos relacionarmos bem com Deus. Aí você vai para os 3 outros itens. Você tem amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade. Você concorda comigo que eu preciso ter paciência com o meu próximo? Eu não preciso ter paciência com Deus. Nossa, Deus está me fazendo tanta raiva hoje. Não faz sentido. A longanimidade, a benignidade e a bondade me leva a me relacionar com o meu. Agora o amor que eu recebi de Deus e que eu exercitei com Deus me permitirá então estabelecer um relacionamento horizontal com você. Olha como Deus é maravilhoso. E a gente vê isso aqui, lê, relê e não consegue absorver a grandeza do que há nesse texto. Primeiramente, Deus nos ensina no amor, alegria e na paz a se relacionar com Ele. E qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é ensinar a igreja a relacionar-se com o seu Criador. É por isso que toda honra e toda glória é para Ele. É por isso que nós começamos adorando Ele. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos apartar da palavra dEle. É por isso que nós ensinamos a você a se curvar diante dEle. Porque quando você faz esses exercícios diários, você começa a praticar o profundo amor e você começa a entrar numa sintonia de Deus para contigo. Pastor, estou indo bem, estou fazendo todos os deveres de casa, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, ótimo. Agora, no trabalho, como é que vai? Não, vai tudo bem, mas você está conseguindo se relacionar bem com o seu patrão, com o seu colega de departamento? Ah, tem uma pessoa que tem tirado a minha paciência. Então melhora o teu relacionamento com Deus, que você automaticamente vai melhorar o seu relacionamento com o seu próximo. Como assim, pastor? Gasta um tempo a mais orando. Gasta um tempo a mais na palavra. Gasta um tempo a mais no louvor, na adoração. E aí você vai perceber que por acréscimo o Senhor te dará paciência. Quando a gente fala assim: oh meu Deus, me dá paciência, será que funciona, irmãos? Não, irmãos. Isso é fruto, isso vem naturalmente, não precisa pedir. Se você está pedindo é porque você não está fazendo o exercício de casa. Ô Senhor, não estou aguentando fulano, essa mulher minha é misericórdia com essa mulher. Então, se está faltando paciência com essa mulher, está faltando investimento de tempo com ele. Porque buscai a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, pedir paciência para Deus, no meu entendimento, não resolve. E vai quem manda problema? E aí, como é que fica? O negócio já está complicado.
Então, o que eu sugiro? O que eu oriento? Eu digo para vocês, olha, está faltando paciência no lar? Invista tempo com ele, o príncipe da paz. E por osmose, ele vai trazer na tua vida, ele vai trazer no teu coração um pouco mais de longanimidade. Bom, eu já aprendi a me relacionar com o Pai, amor, alegria e paz. Agora, eu já tenho um bom comportamento, um bom relacionamento com o meu próximo. Eu sou um homem paciente, eu sou um homem benigno, e aí benigno significa gentil, amável, dócil. E eu falava isso no curso de NCO essa semana. Eu falei, gente, a melhor coisa que existe é quando você chega num lugar, uma pessoa te atende bem. Já viu essas pessoas educadas, gentis, no comércio? Boa tarde, como vai? É assim? E a gente sente bem, porque a gente está sendo bem tratado. Como é ruim quando a gente chega no estabelecimento, entra, vai lá no fundo, volta, ninguém olha para você. Você fala, nunca mais volta nessa hora. Faltou o quê? Atenção, amabilidade, gentileza. Isso é benignidade. Então a Bíblia nos ensina a ser benigno? Ensina. Bondade. Bondade é caridade, gente. Como é que você age quando você percebe alguém passando por dificuldade? Qual é o seu comportamento? Você age com bondade? Você para aconselhar? Você para ouvir? Você pede ajuda? Você ajuda? Isso é bondade. Você alimenta, mata a fome? Quando você vê uma criança passando por dificuldade, como é que você age? Então, essa bondade, ela faz parte do nosso caráter, aliás, do nosso temperamento, e vem pelo fruto do Espírito. Agora, se você já sabe se relacionar com Deus, você já consegue se relacionar bem com o seu próximo, agora vai entrar a terceiro degrau do relacionamento, que é comigo mesmo. Isso, o fruto do Espírito se presta a isso. Como é que deve ser agora? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é melhor para mim. E alguém pode falar, pastor, o que fidelidade tem a ver comigo? Se eu não consigo ser fiel aos meus propósitos, se eu não consigo ser fiel à minha palavra empenhada, se eu não consigo ser fiel no meu casamento, se eu não consigo ser fiel com as minhas metas, com os meus objetivos, você acha mesmo, irmão, que eu vou ter um bom relacionamento com o meu próximo, com o meu Deus, se comigo mesmo eu piso na bola? A fidelidade, ela nasce com nós mesmos. Quando o noivo e a noiva vêm diante do pastor para receber a bênção no dia do casamento, normalmente eu pergunto, você promete amá-la na alegria, na tristeza? Não é assim que a gente fala? O que o cidadão faz? Sim. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura, na pobreza, sim. E na hora que vier a provação, e ele não honrar aquilo que ele falou, ele está sendo infiel à esposa? Sim, mas primeiramente ele está sendo infiel com aquilo que ele prometeu diante de Deus. Então a infidelidade, irmãos, primeiramente ela denuncia a minha falta de caráter. Antes de eu ser infiel com o meu próximo ou com o meu Deus, eu estou sendo infiel comigo mesmo. Então você vê o nível do fruto do Espírito em se tratando de fidelidade, é que eu estou quebrando uma aliança que eu fiz comigo. Tem gente que fala assim, não vou fumar mais. Já viu? E aí, passa uns dias, ele volta a fumar de novo. Ele foi infiel com quem? Com ele mesmo. Olha, não vou beber mais. Passa uns dias, a pessoa volta a beber de novo. Não, agora eu vou fazer um regime para engordar. Que dia que você vai começar? Dia 29 de fevereiro. Daqui 4 anos. Não, irmãos, isso é infidelidade. Ou então eu digo, olha, na segunda-feira eu começo a fazer um regime, mas também não falou qual o segundo. Isso é infidelidade.
Então, irmãos, nós temos que aprender a ser fiéis. E a Bíblia fala que Deus não se agrada de tolo. Quem é infiel, a Bíblia chama de tolo. Por quê? Faz um voto e não cumpre. Faz um propósito e não honra. Isso é infidelidade. Amém? Mansidão. Outro item importante no relacionamento para comigo mesmo. Quem é que já desceu da cruz aqui, irmão, num dado momento? É ou não é? E já desce com os cravos na mão, é ou não é? A gente já desce da cruz para dar um mau testemunho. Isso faltou o quê? Mansidão. Tem hora que dá vontade de falar um monte, mas quem fala o que quer, escuta o que não quer. Né? Então, isso também é importante no nosso relacionamento para com nós mesmos. Quando a gente perde a paciência, irmãos, a gente fica mal ou não fica? Né? E o último, domínio próprio. Você já viu gente que atira primeiro e pergunta depois? Gente que briga primeiro e só depois para... O que foi que aconteceu? Já brigou, já desceu do salto, já desceu da cruz, né? O que a gente tem que fazer? Eu conheci uma mulher muito abençoada lá em Londrina, quando eu fiz teologia. E eu confesso para vocês que se eu tenho domínio próprio hoje, eu sei que eu não sou pleno, mas eu era pelo menos 20 vezes mais descontrolado. E essa mulher era uma mulher muito ungida, a doutora Susan Watson, ela era pastora e era PhD em divindade. E um certo dia numa aula que eu tive com ela pela manhã, eu falei, ela falando inglês, eu em português, né? E alguém traduzindo, eu falei, pastora, como que eu faço? Porque existem situações que eu não me controlo. Quando eu vejo, eu já falei o que eu não devia. E depois eu sofro porque eu falei. E se eu não falar, eu sofro porque eu não falei. Então eu acabo sofrendo de todos os jeitos. Ela falou, olha, a partir de hoje aprenda uma coisa, Antônio. Peça um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Se você vai atender um telefone, já vá em oração. Se você vai atender alguém que está na porta, já vá em oração. E tem hora que a gente fala, irmão. Tem hora que o homem velho emerge. Tem hora que a gente acaba, sabe? E às vezes a gente fica com vergonha. Então, eu digo para vocês, olha, pleno é Deus. Todos nós estamos na escola. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Uns já estão mais graduados no amor, outros estão mais graduados na paciência, enfim. Mas a gente acaba aprendendo até com os erros dos outros, né? E eu desejo de coração que todos vocês provem desse fruto maravilhoso que só o Espírito Santo pode dar. Ele já está na sua vida, ele já faz parte do seu caminhar. Você já não está só. A partir do momento em que você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele já está na tua vida. Pastor, se o Espírito Santo está na minha vida, por que ele não se manifesta o tempo todo? Porque, queridos, o Espírito Santo ele não quer criar bebê. E onde eu falava isso, eu falava com o irmão, eu falava, irmão, o Espírito Santo nos carrega em um certo momento, até um certo tempo. Depois ele começa a soltar a gente, para a gente começar a caminhar sozinho. Então você vai passar umas vergonhas como essa que eu passei, vai ter momentos que você vai falar o que não deve, e aí ele vem e fala, ô filho, você errou de novo, hein? Puxa vida, hein? 51 anos, até hoje não aprendeu. E a gente fica envergonhado, porque diante da santidade de Deus, qualquer coisa errada se torna muito grande. Né? Então, quem não tem o fruto do Espírito quantificado numa quantidade mínima exigida, comece a partir de hoje a clamar ao Senhor. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho orado para que Deus me dê cada dia mais paciência, não no sentido de pedir paciência, mas de pedir ao Senhor que me dê mais da presença dEle. A presença dEle faz a diferença na nossa vida. Amém? Eu quero orar por você e que Deus acrescente graça na tua vida e que esse fruto possa cada dia aumentar em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, bondade
em fidelidade, em mansidão e em domínio próprio. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus eu me apresento diante do Teu altar para pedir da parte do Senhor a bênção e a proteção e o livramento. Deus, Senhor, existem pessoas aqui que, como eu, precisam crescer, precisam melhorar a performance espiritual. E na nossa humanidade, Senhor, não tem nada que se aproveite. A carne é caída, Senhor. A carne, Senhor, foi derrotada no jardim do Éden. E hoje, para emitirmos uma resposta espiritual, nós precisamos da presença do Senhor. E de uma presença manifesta, de uma presença capaz de mudar os nossos corações, as nossas vidas, os nossos valores. Pai, em nome de Jesus, nos livra do mal e nos concede a Tua graça, a Tua misericórdia e o fruto do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.